Estamos de volta. O programa de hoje, aliás, que está espetacular, é sobre o cenário condominial em Uberlândia. Você assistiu o primeiro bloco? Não? Então volte e assista, porque tem muita informação interessante. Agora a gente fez uma substituição, já vou apresentar o síndico. Esse programa é especial com três síndicos 5 estrelas. A gente vai para o segundo bloco com informações ainda mais aprofundadas. Vem comigo. Estamos novamente com o síndico 5 estrelas já certificado há algum tempo, o Juliano Vitor. Trocamos agora a Monaline Ferreira, a síndica por amor, pelo Divino César. Divino, um prazer enorme ter você aqui. Parabéns pela enorme conquista, se tornar um síndico 5 estrelas. Muito bom ter você com a gente. Eu agradeço bastante aí por estar participando com vocês. Eu que agradeço. Agora temos 3, né? Com certeza. Você era o lobo solitário, né, Juliano? Mas eu te falei que ia aumentar esse número, né? E aí depois a gente tem o extra, que vai ser contado aí. Quem já está assistindo o bloco 2, clica no extra para ver a história do Juliano, como ele se tornou síndico, que é uma história bem interessante, contada aí pelo Divino. Juliano, a gente tem particularidades de povos, né? Sim. Então a gente tem algumas particularidades do carioca, do paulista, do mineiro, mas e o povo de Uberlândia, né, Juliano? Qual é a característica do povo, assim, que a gente pode trazer? Eu particularmente vou contar. Eu sou nascido no Paraná, sou paranaense. Então, primeira coisa é que o pessoal de Uberlândia são muito receptivo. Então, mudei para lá tem 10 anos, então, pessoal muito receptivo, carismático, muito bacana. Falando agora de setor condominial. Primeiro, ainda precisamos evoluir. Esse é o ponto. Por que precisamos evoluir? Porque a cidade cresceu muito, não se investiu em qualificação. O que a gente tem? Falta de informação, despreparo. Então, o povo que vai muitas vezes morar num condomínio, seja ele vertical, horizontal, seja ele ou até mesmo comercial, independente, ele não tem uma familiaridade com a vida em condomínio. Então, hoje, esse é o cenário que nós temos em Uberlândia. Claro que vem evoluindo. E é por isso que nós estamos aqui, Síndico 5 estrelas, buscando conhecimento para que nós consigamos ajudar o setor e o mercado de Uberlândia. Vamos melhorar, com certeza, cada vez mais. Divino, por onde a gente começa? Bom, só complementando um pouquinho aqui sobre o Juliano, né? Há uma grande diferença. Uberlândia ainda, por ser uma cidade mais central e mais polo também do Triângulo, ela é uma cidade relativamente nova, ela tem 100 e poucos anos. Então, isso é diferente, por exemplo, de São Paulo, que tem lá há mais de 400 anos. Então, ela ainda é uma cidade que está amadurecendo para essa visão condominial. É preciso levar isso em conta também, que igual o Juliano falou, muitas pessoas não moravam em condomínio e agora estão morando. Mas muitas delas vieram das casas dos seus pais ali, de casa simples, de bairro, de periferia. Então, acaba sendo uma inexperiência mesmo morar dentro de um condomínio. E aí cabe nós, como síndicos profissionais, né, instruir essas pessoas como morar num condomínio e ter sucesso na vida social lá dentro do condomínio. Então, pelo que eu entendi, que você está falando aqui, me corrija se eu estiver falando, se eu falar algo errado. A primeira coisa é que muita gente, por ser uma cidade nova, muita gente morava em casa e agora está indo para a área condominial. Isso aconteceu muito mais anteriormente em São Paulo, nas grandes capitais. E a segunda coisa é que é uma cidade que cresce muito, então muita gente também vem crescendo economicamente, né? Vem tendo possibilidades maiores e aí morar em condomínios melhores, e também tem uma falta de experiência com esses costumes. E aí o síndico tem que ter uma preocupação maior no ponto de educacional, conscientização. Então vocês têm que atuar bastante nessa frente, é isso? Isso mesmo. A gente está falando assim de 40, 50 anos para cá que Uberlândia explodiu na área condominial. Né? Tanto que, igual eu comentei hoje, até falei com o Juliano,
é que em 2020 ela ultrapassou Belo Horizonte em relação à quantidade de imóveis lançados, né? E agora em 2022, a nível de verticalização, ela verticalizou muito mais que Belo Horizonte também. Então, esses dados são muito importantes para nós. Daqui a pouco já vira maior que Belo Horizonte. Sim, até porque a gente está falando assim, só para a gente entender um pouco como é que funciona essa parte geográfica, né? Uberlândia hoje praticamente a gente considera uma cidade polo do Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro só para entender, tem Minas Gerais são divididos em 12 mesorregiões. Então, aí tem Uberlândia ali que está no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, que Alto Paranaíba já pega ali Araxá, um pouco mais daquelas cidades ali. Só que Uberaba, Uberlândia e a beleza de Araguari, né, ela faz parte ali do Triângulo Mineiro. Só para você ter uma noção de números, assim, tem um bairro de Uberlândia, que é o Santa Mônica, né, que eu até falei hoje que a gente estava conversando. Tem uma cidade, tem um bairro de Santa Mônica, hoje, que ela tem mais de 800 condomínios, só um bairro. Né? Só esse bairro tem mais condomínios do que Uberaba, Patos de Minas, Patrocínio, Ituiutaba e Araguari juntos. Não, você está falando de números, tem praticamente o número de condomínios que tem Aracaju, que é uma capital de um estado brasileiro. Sim. Que tem em torno de 1.000 condomínios. Uberlândia Você hoje... é professor, né? Não sou professor. Não parece? Não tem o perfil profissional? Devia ter sido professor. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 44. Vou fazer 44. A vida começa aos 40, então tem 3, 4 anos. Mas desculpa, te interrompi. Você está explicando muito bem. Tranquilo. Então, assim, tem essas particularidades. Hoje, pelo mailing que a gente tem lá na nossa administradora, Uberlândia hoje tem mais de 3.400 condomínios com CNPJs registrados. Mais de? 3.400. Número bem É relevante. um número muito próximo de Campinas. Não, e Campinas é uma cidade gigantesca, né? Com uma movimentação financeira gigantesca. E no crescimento que vem, daqui a pouco a gente está com 4, 5, 6 mil condomínios. Então, assim, justamente, Uberlândia é hoje, sem dúvida, a cidade polo do Triângulo Mineiro. Tem várias características, a gente tem percebido aí durante o período que... Eu estou na área condominial já tem 10 anos, né? Eu atuo como síndico, como administrador, e lá, assim, a gente conhecia na palma de uma mão só as construtoras. Hoje não, hoje você não consegue mais falar assim, olha, tal construtora está aqui em Uberlândia. Muitas construtoras. Né? Tá gostando do nosso canal? Tá gostando do nosso programa? Já está seguindo a Conde TV? Já deixou seu like? Já compartilhou o nosso programa? Nos ajude a disseminar informação de qualidade. Também estamos nas principais plataformas de podcast, com Bloco 1, Bloco 2, como estamos também no YouTube. E também temos um extra especial nas plataformas de podcast. Tá no YouTube? Vai para a plataforma de podcast no extra. Tá na plataforma de podcast, vindo aqui e ouvindo o Bloco 2. Clica aí depois no extra, que está bem interessante. Juliano, a questão de tecnologia. A gente tem hoje uma invasão tecnológica no segmento condominial. Os grandes centros são bem atacados. Assim, eu tenho praticamente gente que tenta marcar reunião comigo todo dia para apresentar um produto novo, um serviço novo, tecnológico para condomínios. E a gente tem alguns que já deram certo. A gente tem bancos digitais, a gente tem sistemas para manutenção predial, a gente tem sites, aplicativos, controle de acesso. Como que está essa realidade em Uberlândia? Hoje, né, como todo o cenário em si, é uma crescente. E aí 2 coisas que eu observo muito, Ricardo. A gente, como síndicos qualificados, você sempre tem que estar aberto à evolução. Porque existe o síndico que, aqui sempre foi dessa maneira e vai ficar. Só que a gente tem que acompanhar a tecnologia. Então, às vezes, vamos entender, a tecnologia ela traz segurança, é um dos principais pontos, ela traz economia, agilidade. Então, hoje, Uberlândia ela ainda vem crescendo, tem muita oportunidade. Claro, eu tenho que ter um outro cuidado, e aí a importância de um síndico qualificado. Eu não posso ser o famoso cobaia. Como é uma cidade que está crescendo, aí vem uma empresa qualificada e faz um serviço. Aí daqui a pouco aparece uma outra pessoa que não tem o gabarito,
não tem a qualificação e fala assim, eu faço o mesmo serviço. Só que daí o sistema não funciona, não dá certo, há falhas. Então, para nós síndicos, para um mercado como Uberlândia, que está em crescente, é sempre disseminar a boa informação e aquilo, profissionais qualificados, para que o mercado cresça de maneira, vamos dizer, harmônica. Porque não adianta eu ter tanto condomínio se eu não tenho profissionais capacitados para atender ao nível aqueles condomínios. Você lá em Uberlândia tem uma administradora também? Tenho uma administradora também, Já há bastante tempo? já há 10 anos. Então você tem os dois lados aí Os dois lados da moeda. da moeda. Lá vem a pergunta. A gente tem alguns estados, algumas cidades brasileiras que a administradora só administra e o síndico profissional faz a sindicatura e não fazem os dois serviços. A gente tem outras cidades, como a gente acabou de entrevistar antes aqui desse programa, a gente fez sobre o Rio de Janeiro, e estava o Fúvio aqui, e o Fúvio na cidade dele, que é Resende, ele tem administradora e sindicatura profissional, ele tem um monte de condomínio que ele é os dois. Como é Uberlândia nesse sentido? Quem é administradora também é síndico? Como que funciona? Bom, Ricardo, está migrando, vamos assim dizer. Hoje eu sou síndico profissional lá de 38 condomínios. Desses 38 condomínios, eu tenho praticamente uns 32, 34 que são condomínios menores. E é um fenômeno, tipo, os moradores, eles não querem mais assumir essa função de síndico, nem de condomínio pequeno. Então, para ele ter um síndico que seja profissional, mas que atue sem uma administradora por detrás, às vezes, o preço se torna inviável, porque o valor, assim, a base de rateio é muito pequena. Sim. Né? Então, acaba sendo inviável para eles e elevando muito o custo. Então, quando ele contrata um síndico profissional e esse síndico profissional tem uma administradora vinculada, acaba que o síndico profissional ele consegue ali ter um back-office da administradora que diminui esse serviço dele, no sentido de manutenções, não de responsabilidade, mas no sentido de manutenções ali do operacional. Então, isso acaba viabilizando essa área. Mas eu vejo que a área condominial de condomínios maiores, elas já estão procurando síndicos mais gabaritados, mais profissionais, porque existe uma complexidade muito maior. Então, nos condomínios maiores, é muito difícil, mesmo em Uberlândia, uma administradora ter o síndico. Ter o síndico também atuando como Sim. síndico e administrador. Às vezes é aquela pergunta, aquele jogo, né? Fala assim, isso é um conflito de interesse. Né? Eu não vejo dessa forma, porém a gente tem que respeitar a vontade dos moradores, né? Sim, que tem que prevalecer. Tem que prevalecer. Quer completar alguma coisa? Não, eu acredito que o que a gente falou define bem o nosso cenário lá hoje. Então, por a gente estar crescendo, ainda tem muitos que vinculam a imagem do síndico à administradora e vice-versa. Então, nós temos muito esse lá. Tem essa administradora é isso, aquele síndico é isso. Tem muito isso. A gente sabe que no geral tem, mas hoje Uberlândia ele ainda está amadurecendo. Condomínios maiores, geralmente, tem-se um síndico e escolhe-se uma administradora para ajudar. Condomínios menores, geralmente, às vezes, a própria administradora também vai sendo pessoa jurídica, síndico profissional também, então é um cenário aberto. Por favor. Ricardo, só complementando um pouco sobre a questão da tecnologia lá, né, abrindo uma aspas aí, é que a nível de informação, Uberlândia, o ano passado, a cidade foi considerada a cidade mais inteligente do Brasil. Né? Aí, a fonte eu não lembro direitinho, mas está lá no site da prefeitura da cidade, sabe? Eles criaram o polo técnico de tecnologia, então foi criado lá, por isso que ele vem esse crescimento. Isso mesmo. E esse reconhecimento já é o 2º ano consecutivo. Fora que o Uberlândia tem outros números favorecendo lá. É uma cidade maravilhosa, que tipo, ela
já está mais de 5 anos no mesmo cenário nacional, como a melhor cidade em saneamento básico do Brasil. Eu acho que a prefeitura de Uberlândia deve dar uma participação pro Divino, porque ele tá fazendo uma propaganda de Uberlândia, que eu tô louco para ir para Uberlândia. Com certeza. Eu não sei quem tá aqui nos assistindo, mas eu já quero ir para Uberlândia o mais rápido possível. Tô querendo abrir uma franquia, já uma filial lá, porque tá muito... Seja bem-vindo. Mas brincadeira à parte, um evento a gente vai fazer, um por ano, hein? Com certeza. Vamos sim. Vamos marcar lá para agosto, setembro, tem um evento lá na cidade. Eu vou encerrar aqui no YouTube e também o bloco 2. E a gente vai para quem estiver nos assistindo aqui no bloco 2, tanto no YouTube, vai para a plataforma de podcast. Quem está aqui na plataforma de podcast, clica no Extra. Vocês assistem o que a gente gravou aqui no Extra. Por enquanto, agradeço. Juliano, muito obrigado. Muito bom ter você aqui. As suas participações são sempre muito ricas. Obrigado, Ricardo, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. E agora, com certeza, Uberlândia invadindo Síndico 5 Estrelas, Cabo RH e vem muito mais por aí. Que assim seja. Com certeza. Que assim seja. Obrigado, viu? Divino, parabéns. Muito rica a sua participação e até breve, né? Obrigado, Ricardo, pela oportunidade e esperamos você lá em Uberlândia. Vamos estar com certeza. E você estará conosco novamente semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz da administração. Até semana que vem.